ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, agora são 6 horas, 1 minuto, está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6h30 da noite. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia é 870 AM ou através do site radio.ufg.br. Você pode ouvir a Rádio Universitária através do aplicativo Minha UFG. Fique ligado. Juiz tira tornozeleira eletrônica e autoriza viagens a Carlinhos Cachoeira. O juiz Levine Raja Gabaglia Artiaga, em substituição na terceira vara de execuções penais de Goiânia, decidiu agora há pouco que o bicheiro Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, poderá fazer viagens de até 3 dias para qualquer estado do Brasil. Além da autorização para viajar, o juiz Levine Artiaga mandou tirar a tornozeleira eletrônica do contraventor, condenado a 6 anos e 8 meses por corrupção e fraudes na Loterge, a loteria do estado do Rio de Janeiro. Ele cumpre pena em Goiânia no regime semiaberto e a decisão foi tomada após a defesa pedir a liberação do equipamento para que ele pudesse fazer viagens a trabalho. O Ministério Público se pronunciou contra e entendeu ser um favorecimento ao bicheiro. Mesmo assim, o juiz deferiu o pedido de Cachoeira. E daqui a pouco, às 8 horas da noite, na Vila Cultural Cora Coralina, a Vila Cultural inaugura a exposição Matéria-Prima Luminosa. São 66 fotografias captadas em 3 décadas pelo jornalista Itamar Pires Ribeiro, nosso colega aqui na Rádio Universitária. O repórter Rodrigo de Oliveira conversou com ele agora há pouco sobre a exposição que começa às 8 da noite. Vamos ouvir. O jornalista Itamar Pires Ribeiro inaugura daqui a pouco, a partir das 8 da noite, na Vila Cultural Cora Coralina, a exposição Matéria-Prima Luminosa. E é com ele que a gente conversa agora no Jornal das 6. Boa noite, Itamar, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvintes da Universitária. Assim como as fotografias, as exposições também costumam contar uma história, né? Fala um pouco pra gente sobre a temática da sua exposição. Olha, essa exposição, ela deriva em grande parte dos estudos que eu realizei enquanto mestrando, enquanto mestre do curso de artes visuais na área. Eu fiz o mestrado em arte e cultura visual na FASE. Terminei esse mestrado agora em 2017. A partir do aporte teórico que eu tive ali, eu comecei, dos questionamentos que a gente faz lá, é quanto à própria fotografia enquanto tal, ou seja, fotografia quando ela surgiu no século XIX, ela parecia ser a representação definitiva, mais fidedigna possível do real, né? Inclusive surgiram uma série de abordagens teóricas que enfatizavam grandemente esse aspecto da fotografia enquanto que uma tele que deriva diretamente do real e o registra da forma mais fidedigna possível. Essa era a abordagem teórica do século XIX e foi mantida por certas correntes estéticas ao longo do século XX. Só que essa abordagem ela não contempla a fotografia naquilo que a fotografia mais me interessa, que é enquanto um espaço da liberdade e da criação, né? Você cria uma nova visualidade a partir da interferência. Daí o título dessa exposição,
matéria-prima luminosa. É considerar a fotografia a matéria-prima a partir do qual se cria a visualidade do fotográfico. Itamar, são 66 imagens em exposição, né? Essas fotografias, elas foram tiradas especificamente para essa mostra ou você fez uma coletânea do seu acervo pessoal? Como eu te disse, essa mostra, ela resulta tem fotografias que foram realizadas ao longo de mais de 30 anos. A mais antiga delas é uma foto tirada em uma praça de Buenos Aires em 1987. A mais recente, um show da cantora Débora de Sá, agora em junho de 2018. O que unifica esse conjunto de imagens é a abordagem dela, né? No caso, a abordagem teórica são fotos que elas mostram em 3 séries distintas, que são objetos imaginários, interações imaginárias e palco imaginário, situações, relações da fotografia com o real, que eu tive que pegar o meu acervo, são mais de 30 mil fotos, e a partir dessa ideia, eu fiz a seleção dessas imagens. A exposição é mais um conceito de fotografia, um conceito de imagem. A curadoria dessa mostra é própria, então? Não teve um olhar externo para esses seus momentos captados aí? Não, o olhar externo ele se deu, como te disse, ao longo da realização do mestrado em arte e cultura visual, né? Eu usei a carga teórica daquele mestrado, da fase, como referência, para pensar as imagens dessa exposição. Né? Agora, mas não uma curadoria externa. Eu imagino que você tenha usado diversas câmeras, né, para captar essas imagens, já que tem um tempo grande entre a captação da primeira e da mais recente, né? As primeiras imagens, as imagens analógicas, elas, originalmente analógicas, elas foram realizadas com uma câmera prática PL1000. Era uma câmera alemã, ela era produzida na, então, Alemanha Oriental, e de ótima qualidade, né? E depois disso entram imagens realizadas com câmeras Fuji, com câmeras até mesmo de celular, pelo menos 2 imagens elas foram capturadas por celular, ou seja, a fonte, diríamos assim, dessas imagens é bastante peculiar. Uma dessas imagens, inclusive, não foi originária de câmera, né? Ela surgiu a partir de uma interação de plástico com resina e pintura e um escaneamento direto por scanner, ou seja, não teve a interferência da câmera fotográfica. Então tem alguns aspectos especiais aí sobre técnica fotográfica, sobre captação, sobre revelação e tratamento também? Sim, porque como eu disse, todas as imagens elas sofreram intervenção, né? Algum grau de intervenção. Às vezes o original era uma imagem preta e branca, ela foi retrabalhada, passou a ser uma imagem que é exposta para cores, ou vice-versa, né? Certos volumes, certas formas, o ressalto de cores, por exemplo, né? Isso foi totalmente retrabalhado e com muita liberdade, porque eu acredito na fotografia enquanto criação, enquanto expressão, e não apenas enquanto registro servil do real. Isso estará exposto, então, a partir das 8 da noite de hoje, na Vila Cultural Cora Coralina. Quem quiser prestigiar a abertura, basta comparecer ou é preciso um convite especial? E a exposição fica aberta até o próximo dia 5 de setembro. A entrada para essa mostra é gratuita, Itamar? Sim, tudo gratuito, não tem cobrança de nada, não tem comercialização de nada. Na verdade, a exposição mesmo de um olhar fotográfico, né? Tá certo, basta comparecer então à Vila Cultural Cora Coralina, que fica ali nos fundos do Teatro Goiânia, na Rua 3, esquina com a Avenida Tocantins, no centro da capital. Eu conversei com o jornalista Itamar Pires Ribeiro, que inaugura então daqui a pouco às 8 da noite, na Vila Cultural Cora Coralina, a exposição Matéria-Prima Luminosa. Obrigado por falar com o Jornal das 6 e boa noite para você, Itamar.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte. Rodrigo de Oliveira para o Jornal das 6. Estamos apresentando Jornal das 6. Na Universitária você pode recordar e curtir os Beatles. Beatlemania. As histórias e as músicas que marcaram a trajetória da banda no cenário mundial. Agora em novo dia, segunda-feira, às 9h. Beatlemania. Nas noites de domingo, contraponto. A riqueza, a diversidade, os grandes artistas da música instrumental brasileira. Sempre aos domingos, a partir das 9h. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. 6h12, a Secretaria de Saúde de Goiás chama atenção para a baixa adesão à campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite. Até o momento foram vacinadas apenas 56% das crianças contra a polio e 54% delas contra sarampo, isso no estado. A gerente de imunização e rede de frios da Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, Clécia Vec, alerta que a vacinação no estado está bem abaixo da meta do Ministério da Saúde, que é de vacinar no mínimo 95% da população-alvo, que são as crianças com mais de 1 ano e menores de 5 anos de idade. A expectativa é vacinar 346 mil crianças em Goiás e a campanha segue até o dia 31 de agosto em todos os postos de vacinação do estado. E mães devem se informar sobre amamentação ainda na gravidez, alerta especialista. A reportagem é de Rafael Ferreira. É uma interação de mãe com o filho. Essa frase não é de especialista, mas sim de uma mãe de Goiânia, a engenheira civil Tassiele Cristina, que virou mãe de primeira viagem aos 28 anos. Com 36 semanas de gestação, os gêmeos Benício e Miguel vieram ao mundo em parto prematuro. Com quase 2 semanas de vida, as crianças estão saudáveis. Graças à ajuda do Banco de Leite Humano de Goiânia, ela conseguiu amamentar por translactação, uma técnica usada para estimular a mama a produzir leite e o bebê a sugar. Com isso, a criança mama por meio de uma sonda na região do mamilo, para se acostumar com o peito. Como Tassiele não produzia leite o suficiente, ela teve de fazer o procedimento. Após 4 dias, os gêmeos mamavam normalmente no peito dela, mas se não fosse o suporte profissional, ela não teria a mesma interação que tem agora com os filhos. Eu não tinha noção nenhuma sobre a amamentação. Eu achava que o bebê nascia, já pegava o peito, o leite já saía, era tudo lindo. Hoje já vejo a diferença que tem. Até eles preferem meu leite. Então é uma interação de mãe com filho também, que no começo eu não tive, porque não estava saindo leite. Hoje em dia eu interajo o tempo todo com eles. A pediatra coordenadora do Banco de Leite Humano de Goiânia, Eliane Fonseca, de 65 anos, foi a profissional da saúde que prestou todo o apoio a Tassiele. Segundo Eliane, se as mães se informam sobre a amamentação já na gravidez, podem evitar maiores problemas durante o aleitamento. Aquelas mães que foram mais bem orientadas quanto aos benefícios do aleitamento materno e quanto aos problemas que ocorrem com a falta da amamentação, se ela já tem esse contato na gravidez, então muito mais tranquilo para ela já decidir e querer. Porque a mãe não adianta só ter o dever de amamentar, ela tem o direito de amamentar e ser orientada, então isso ajuda bastante. Receber apoio é necessário. Veja o exemplo de Tassiele e procure a
apoio. Vá até a unidade de saúde mais próxima de onde você mora e procure orientação sobre o aleitamento, porque o seu leite é primordial para a sua criança. Então lembre-se sempre, a amamentação é a base da vida. Pesquisa CNT aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como líder isolado nas intenções de voto para o primeiro turno. O petista tem 37,3% das intenções de voto, contra 18,3% do segundo colocado, o deputado federal Jair Bolsonaro. Na sequência, aparece Marina Silva, com 5,6%, Geraldo Alckmin, do PSDB, com 4,9%, Ciro Gomes, com 4,1% e Álvaro Dias, com 2,7%. De acordo com o Instituto, Lula tem os eleitores mais decididos. São 82% das pessoas que ouvidas dizem que a decisão de votar nele no primeiro turno é definitiva. Jair Bolsonaro também apareceu com um índice alto de votos definitivos, 70,7%. Esta é a primeira pesquisa CNT após o registro oficial das candidaturas. O Instituto ouviu 2.002 pessoas entre os dias 15 e 18 de agosto, em 137 municípios de 25 estados brasileiros. A margem de erro é de 2,2%, com um índice de confiança de 97%. E 53% das cidades brasileiras dão uma destinação incorreta ao lixo. O repórter Rodrigo de Oliveira conversou sobre esse assunto com um especialista da área. Vamos acompanhar. Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana mostra que 53% das cidades brasileiras destinam o lixo incorretamente. Quem está conosco ao telefone para falar sobre esse assunto é o consultor de sustentabilidade do Celurb, o Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana, Carlos Rossim. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite a todos. Onde os municípios brasileiros erram na hora de dar um destino ao lixo? Olha, o que acontece é o seguinte, a gente está com praticamente metade dos resíduos, né? Metade dos resíduos no país estão tendo uma destinação inadequada, ou seja, estão terminando em lixões. São, na verdade, o que é um lixão? Um descarte irregular, né? Esse material é depositado em cima do solo, sem nenhuma proteção do solo, né? Ou seja, você tem infiltração do chorume para dentro da terra, contaminando aí o lençol freático, você criando um passivo ambiental enorme aí para futuras gerações, além de, obviamente, também problemas aí para a atmosfera, né? Com relação a gases de efeito estufa, você também tem os vetores, né? De doenças, né? Você tem animais aí, como esse material está sem cobertura, então você cria um grande poluidor aí para as regiões no Brasil. Agora, para a gente avançar nessa agenda, a gente precisa se atentar a alguns quesitos, né? Um dos pontos importantes é a questão de você ter uma sustentabilidade financeira para essa atividade, né? Então a gente vê que cidades que, por meio de alguma estrutura de cobrança, criar uma autonomia para a atividade, né, para manter essa atividade funcionando, elas têm desempenhado de forma melhor. Ao contrário de outras, que sem essa estrutura, obviamente, por uma questão econômica e financeira, estão aí, vamos dizer, patinando em relação a essa agenda da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Uhum. Bom, nós falamos que, então, destinar o lixo em um lixão, né, ou seja, depositar o lixo em um terreno sem uma preparação, isso não é o correto. Qual seria a maneira correta de dar um destino para o lixo? Olha, você tem... O Brasil, né, ele é um país de estrutura continental, né? Então, se a gente observar países similares ao nosso, né, que também tem uma dimensão continental como a nossa, e, obviamente, um custo de logística, que é um fator muito importante a ser considerado, né, na gestão de resíduos, né, porque talvez o componente mais acentuado no custo, você precisa, obviamente, buscar alternativas economicamente viáveis. Então, para o rejeito, a alternativa economicamente viável para o Brasil são os aterros sanitários. Os aterros sanitários são obras de engenharia,
né, que você tem uma preparação do solo com mantas, que ele capta esse chorume, né, esse líquido que é extremamente poluidor, né, que sai do resíduo. Isso daí ele é canalizado e tratado. Então você tem um tratamento desse líquido, né? Então você tem a cobertura desse resíduo, você tem tubulações que captam os gases, né, da decomposição, né? Um deles é o metano, que é extremamente poluidor, como gás de efeito estufa, 21 vezes mais do que o CO2. E você capturando ele, você consegue queimá-lo, né? E, inclusive, produzir energia elétrica. Os Estados Unidos, eles estiveram no mesmo cenário que o Brasil, né? Na década de 60 e 70. Eles tinham por volta de 20 mil lixões, né? Porque são 19 mil cidades nos Estados Unidos, praticamente um lixão por cidade. Eles, ao longo de 15 anos, construíram 2 mil aterros sanitários regionais, né? Então eles tinham a economia de escala para tratar diversas cidades num local só, e com isso eles aumentaram de forma expressiva a reciclagem e a geração de energia através da queima do metano, porque com a escala econômica você consegue diluir esses custos logísticos que são extremamente caros. É claro que reciclar uma boa parte do lixo, o que for possível ser reciclado, seria uma saída boa para acabar com boa parte do problema, né? Mas os índices de reciclagem, eles são muito baixos aqui no Brasil, né? Menos de 4% de todo o lixo produzido no país que é reciclado. Por que você acha que isso acontece? É muito caro reciclar? O país não tem infraestrutura para fazer isso? Qual que é o motivo? Reciclar é caro. A gente tem que entender que você tem um custo logístico de movimentação desses materiais que, obviamente, na venda dele, ele vai ter que ser absorvido, né? Então, ele por si só, ele já é um elemento caro comparado com as commodities, né? Porque isso é também um outro ponto. O reciclável, ele compete com as commodities. Por exemplo, você pegar o plástico reciclável, ele compete com o petróleo. Então, dependendo dos preços de mercado, você, obviamente, ele inviabiliza você reintroduzir esse material dentro da indústria. A pessoa, obviamente, vai buscar preços mais competitivos e nesse exemplo, provavelmente vai utilizar o petróleo ao invés do plástico reciclado. Então, para isso, o que os países têm feito é, obviamente, incentivar, introduzir subsídios e outras questões, como a redução de tributos em cima dessa cadeia, de forma a torná-lo competitivo. Em países continentais como o nosso, a gente tem uma carga de custo logístico muito alta, né, pela movimentação dessas grandes distâncias, o que traz um outro desafio. Então não dá para comparar o Brasil com um país europeu. E mesmo assim, Rodrigo, tem que levar em consideração que o mundo está sofrendo agora uma grande crise em relação aos recicláveis, porque o grande comprador desse material no mundo era a China, os países asiáticos. Isso, a partir de janeiro desse ano, esses países entraram com uma série de restrições e já não estão mais importando esse material como importavam no passado. Pra você ter uma ideia, o valor desse material, que era pago por $100 a tonelada, agora está a $5 a tonelada. Entendo. Por que isso? Porque se você pensar na logística reversa, né, quem vai, obviamente, absorver esse material é a indústria, e a indústria no mundo hoje está na China. Então a gente também tem que entender que essa logística não é mais uma logística regional, uma logística global, com altos custos, né, de deslocamento desse material. Bom, nós falamos sobre destinação do lixo, sobre reciclagem, mas tem muitos dados que são preocupantes também, né, como a coleta domiciliar, por exemplo, que aqui no Brasil é feita em apenas 24% das residências, né? E também 61% dos municípios ainda não estabeleceram uma fonte de arrecadação específica para custear a atividade, que é um assunto que você também tinha tocado quando a gente estava falando sobre a destinação do lixo. Você acha que os governos são negligentes na questão do lixo? E em que partes do Brasil você acha que o problema é mais grave? Olha, o que a gente tem que entender é que o resíduo é um problema da sociedade, né? Se a gente continuar tratando o resíduo como um problema de governo, né, e a gente não individualizar essa responsabilidade para as residências, a gente vai continuar com esse cenário.
Você imagina hoje que a gente tem, por exemplo, pegando outras atividades de utility, como, por exemplo, água, né, que hoje a gente tem a individualização por residência, né, a cobrança desse material, né, desse recurso, né, o recurso hídrico. Imagina se isso voltasse a ser uma conta da prefeitura, como é que seria nosso sistema hoje? A gente estaria andando para trás. Inclusive, os avanços acontecem quando você pega e realmente individualiza para a residência, né? Então você tem o próprio prédios que você não tem medidores de água por apartamento, ele tem um desperdício, uma gestão muito pior do que quando você individualiza, né? Então o resíduo a gente precisa caminhar para esse lado, por isso que vem a importância de você individualizar essa cobrança, né? Aqui em Goiânia tem uma legislação específica sobre isso, e há uma cobrança em separado para comerciantes e para, por exemplo, edifícios, né, que precisam pagar pela coleta do próprio lixo. Eu não sei se em outras cidades do Brasil há legislação específica sobre isso. Aliás, há leis que dizem de quem que é a responsabilidade sobre a coleta e a destinação do lixo? Veja, o que se tem na lei é que a responsabilidade da coleta é da prefeitura, né? O que eu estou colocando é a cobrança tem que ser individualizada por residência. Quando você tem isso já, para, vamos dizer, o pequeno gerador que você comentou, isso já acontece em algumas cidades, né? Você tem alguns limites abaixo de 200 litros e tudo mais. Sim. Você tem essa cobrança individualizada, obviamente você tem uma estrutura econômica para manter o sistema funcionando. Então isso tem que ser ampliado também para as residências, né? De forma, não apenas no sentido de você permitir ter uma estrutura econômica para sustentar o serviço, mas para você poder inserir o que a gente chama de economia comportamental. Você deveria pagar pelo que você gera. Hoje em dia, na forma como está, o pagamento, né, o serviço acontece, ele está sendo pago, né? Só que ele está sendo pago em muita parte das cidades brasileiras pelo orçamento municipal, ou seja, nós todos pagamos a mesma coisa, o que não é justo. Já que tem pessoas que produzem mais lixo que outras, né, claro. Agora, para a gente... incentivo que você vai ter, né? Para a gente encerrar nosso bate-papo, Carlos, a gente sabe que há uma política nacional de resíduos sólidos que já está em vigor há quase uma década, né? O que mudou de lá para cá? E essa política nacional de resíduos sólidos, ela veio para melhorar a situação ou a situação do lixo continua a mesma de uma década atrás? Olha, é um grande avanço você ter uma política nacional e, de fato, ela é muito importante que ela traz na sua composição uma série de elementos que são essenciais. Como, por exemplo, a própria questão da logística reversa, né? E, sem dúvida, isso vai auxiliar para você criar outros mecanismos em cima dela para custear esse serviço. Então, ela é muito importante a existência dessa política. No entanto, eu acho que o que a gente precisa agora tomar um passo adiante em relação a essa atividade é trazer uma consciência na discussão com os gestores públicos e com a sociedade de que você custear essa atividade pelo orçamento municipal, ele não é sustentável. A exigência, as necessidades que teremos no futuro e temos hoje, vai ter cada vez mais com relação aos resíduos, vai exigir que a gente reduza a geração, portanto, a individualização permite isso, né? A cobrança, a gente conseguir ter esses incentivos de comportamento e você permitir de que a sociedade participe de forma mais direta em relação às discussões e não simplesmente passar essa atribuição total para a prefeitura, porque provavelmente isso vai manter o cenário que temos hoje. Nós não iremos avançar nessa agenda. Tá certo, eu conversei com o Carlos Rossim, consultor de sustentabilidade do Celurb, o Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana. Muito obrigado por conversar com o Jornal das 6 e boa noite para você. Tá bom, muito obrigado, boa noite a todos. 6h30 e com esse bate-papo a gente encerra o Jornal das 6 de hoje. Agradecemos os trabalhos técnicos de Ana Cláudia Rezende. Continue ouvindo a Universitária, vai começar agora Estação Esportiva. O Jornal das 6 fica por aqui.
Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.